comecei no punk, enfim, comecei num showzinho com uma amiga, e daí eu comecei a conhecer mais gente. Eu lembro até perfeitamente que, cara, eu vi um zine sobre vegetarianismo, tipo, sei lá, quando eu tinha 14 anos, 15 anos mais ou menos. E foi mais ou menos nisso que eu comecei. Daí eu comecei a ter vários amigos, me tornei vegetariana, comecei a ter os questionamentos que o punk traz, né? E isso tudo pra mim cada vez fez mais sentido, assim. Cara, como eu sou do Rio de Janeiro, né, eu lembro muito bem na época do Noção de Nada. Foi uma banda que me despertou em muitas coisas. E foi muito massa porque eu peguei meio que no comecinho ali, né? E pude acompanhar por mais tempo, assim. E daí, cara, só que daí eu fui pra um... O Rio é meio que separado, assim, tem muito melódico e tinha muito o Stray Edge, assim, na época, né? E eu fui mais pro lado Stray Edge, assim. A gente não tinha tanta coisa no Rio, então, cara, a gente basicamente tava sempre viajando pras verduradas de São Paulo. E foi lá que eu conheci muito mais coisa. E eu lembro, cara, eu lembro incrível, assim, que eu fui numa verdurada que o Confronto tocou. E era no Jabaquara ainda. E quando eu vi, cara, aquele galpão lotado, assim, de pessoas, eu falava, cara, meu Deus, isso existe, cara, muito, muito incrível, assim, porque no Rio não tinha muito, né? Éramos bem poucos, assim, ainda tinha uma segregação do mais antigo, mais novo, enfim. E, cara, em São Paulo foi onde eu comecei a ver que as coisas eram bem possíveis, assim. E eu acho que a partir disso a gente começou a fazer show no Rio, a gente tinha um coletivo, tinha o 41 Crew, e a gente tinha, bom, assim, a gente fazia show, a gente tinha a Vegan Staff também, que era um grupo de ativismo vegan, né, era a Pira. Só que na época a gente era adolescente, né, então era tudo muito fervoroso, era tudo muito intenso. Tava até conversando com o Clebinho agora, né, que ele tá aqui também com a gente, e a gente tava lembrando de várias coisas que a gente fez, assim. E daí a gente lembrou um dia que a gente foi, sei lá, que a gente invadiu o Fashion Rio, sabe? E todo mundo saiu escorraçado, todo mundo apanhou, sabe? Mas ninguém foi preso, tipo, pô, que massa. Enfim, lembrando desse tipo de coisa, assim. Mas eu acho que o envolvimento, assim, foi disso mesmo, assim. Eu acho que eu era aquela adolescente que, sei lá, tinha vários problemas na família, que não se encaixava tão bem na escola. Eu não sei, as coisas faltavam alguma coisa, assim, sabe? É como se estivesse faltando alguma coisa. E quando eu achei coisas que, cara, fossem bem maior do que tudo aquilo que eu vivia, sei lá, é como se aquilo tivesse me preenchido de alguma forma, assim, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito... tive muita empatia e eu sempre fui uma pessoa muito sentimental, então, sei lá, as coisas foram só se encaixando e agregando na minha vida de uma forma muito... muito normal, assim, sabe? Muito, sei lá, fui abraçando cada coisa, aprendendo cada vez mais e todos os questionamentos que foram aparecendo, assim, pra mim fizeram bastante sentido, assim. Bem no comecinho, assim, eu tinha pira de tocar, então ganhei uma bateria e eu tocava numa banda chamada Anestesia HC. Era só menina, a gente já era uma banda feminista, eu tinha 15 anos. Então a gente já tinha essa questão feminina muito forte, assim. E eu tenho essa questão feminina muito forte e não é muito precoce, assim, até não é à toa, assim. Eu tive vários problemas na minha adolescência, com meu padrasto, enfim. Acho que não preciso entrar em tanto em detalhe, mas eu tinha um padrasto que era delegado, extremamente agressivo com a minha mãe e com várias outras coisas que a gente passou. E então eu tinha essa causa muito forte na minha vida, assim, porque foi uma vivência bem difícil pra mim, sabe? Enfim, até hoje é difícil, sabe? É uma coisa que você vive constantemente. Você tem que saber só lidar, mas ela não vai fugir nem sumir, sabe? E eu acho que começou meio que assim, então era diferente, era estranha, não me encaixava tão bem na minha família, na minha escola. Daí conheci uns amigos, fui num show, cara, comecei a ver outras coisas assim. E quando eu ouvi sobre feminismo, foi tipo, meu Deus, cara, que incrível, porque tudo que eu passei é exatamente o que eu gostaria de fazer, né? Que era lutar contra, era, sei lá, fazer diferente, né? Então, eu logo entrei nessa banda, a gente fez essa banda e éramos 5 meninas, todas com 14, 15 anos.
E foi muito massa. E daí a gente começou a fazer uns shows e tal, mas era nada, não tinha nada muito certo, né? Aí depois, enfim, eu parei, comecei a entrar em outra galera, assim, porque essa galera era mais do tipo adolescente loucão, bebia pra caramba e tal. E daí eu comecei a conhecer outra galera que era já vegan, stray edge. Comecei a me interessar, obviamente, né, me tornei vegan stray edge, na época a gente era bem pride até. E tinha isso, tinha esse coletivo chamado, na verdade era uma CRIO, mas que funcionava como um coletivo, que era o 41 CRIO. E nessa CRIO a gente tinha várias outras coisas, né, que tinha a Vegan Staff, que era sobre vegetarianismo, e a gente também fazia show, enfim, era um coletivo de amigos que queriam fazer alguma coisa acontecer. Na nossa cidade não tinha nada, apesar de ser uma cidade grande, não tinha absolutamente nada. E a gente pegou aquilo e falou, cara, vamos fazer acontecer aqui então. E a partir disso a gente começou a fazer uns shows mesmo. Eu lembro que tinha a Flor do Asfalto, que era uma ocupação que a gente se dividiu. Cada um fazia uma parte na ocupação, né? Eu, por exemplo, fazia parte do cineclube. Então a gente, sei lá, dava aula para as crianças, moravam pessoas de rua lá, moravam alguns amigos que eram punks, enfim. Então a gente tinha uma vivência muito, muito massa, assim, lá dentro. Então a gente construiu muita coisa, era um espaço destruído, e a gente conseguiu construir muita coisa. E ali a gente também já fez muita coisa, enfim, tinha show, palestra e todas essas coisas que a gente podia fazer mesmo. Então foi um espaço bem construtivo e produtivo. Bom, é muito louco porque eu conheci o João, que é meu namorado, exatamente fazendo isso. Nesse coletivo a gente chama umas bandas do Sul, e essas bandas do Sul foram pro Rio de Janeiro. E nisso, cara, eu conheci o João, depois eu vim pra cá e sei lá, de repente eu tava morando aqui. E é muito massa, né? Porque daí eu comecei a me envolver com outro grupo. Tem essa pira do it yourself também, que eu acho que, cara, vai acompanhando você, o punk te faz mesmo isso, te faz questionar e falar, cara, o que eu posso fazer, sabe? E, sei lá, a gente era um adolescente, todo mundo era um bando de fudido, não é à toa que tem o Prejuízo Fest, né? Porque era exatamente isso, fazer esse monte de show e todo mundo não tinha nem grana pra pagar e nunca dava gente. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que essa pilha do transformador, assim, sabe? De ter essa essência de transformar mesmo, de fazer, do faça você mesmo, e a gente começou a fazer. Enfim, daí vindo pra cá, eu conheci outras pessoas, e nessas outras pessoas a gente montou uma banda chamada Eu Matei Pedro, que foi uma banda bem, bem massa, assim. Porque a gente, na verdade, a gente ia trazer uma banda do Chile, chamada To Feel Alive, que tinha meninas tocando. Porque a gente já tinha essa pira, a gente não tinha um coletivo com nome, nada muito aberto, mas a gente tinha várias vivências aqui do feminismo, a gente tinha um Endô também. Daí a gente resolveu trazer essa banda e falou assim, cara, por que a gente não monta uma banda e sai em turnê com elas, né? E, cara, leva uma proposta diferente pra todos os lugares. E a gente, em 3 meses, montou uma banda e saiu em turnê. E, tipo, foi assim. E foi muito foda, assim, porque essa banda ela quebrou várias barreiras, assim, de uma forma pessoal quanto coletiva, assim, eu acho. E a ideia era essa. Tipo, a gente ia nas cidades, falava sobre algo que era muito teórico, mas não existia muita prática, assim. Eu tenho essa impressão, assim, que o feminismo, por muito tempo, ele era sempre o mesmo papo, sempre a mesma coisa, mas ele não tinha uma prática, assim, a gente não via a prática de fato acontecendo, né? E era isso que a gente queria, assim, a gente queria chegar num show que basicamente 90, talvez 95% era homem, e falar exatamente o que a gente sentia estando ali, sabe? E era meio complicado, assim. Por exemplo, eu lembro perfeitamente de ter show que eu ia botar a guitarra, ia começar a ver se tá bom o som, botar pedal e tal. E vinham vários homens, tipo, mexer comigo na guitarra, tipo, não, calma, tá tudo certo, calma. E todo show a gente tinha uma hora que a gente sentava
E a gente conversava com as pessoas da cidade sobre exatamente isso, assim. Sobre como é ser uma mulher no meio masculino. E como é você produzir no meio onde a produção é masculina. E cara, isso foi incrível, assim, porque a gente teve um retorno muito lindo, assim, sabe? Claro que não é todo mundo, acho que nem todos os homens naquela época estavam dispostos a sentar e discutir sobre isso, mas quem tava era muito intenso, assim, era muito massa, e acho que a gente conseguiu, sei lá, um pouquinho, sabe? Pelo menos talvez iniciar com várias pessoas um assunto necessário, assim. O punk é muito louco, né? Porque é isso, tipo, você não precisa de muito, você precisa de um som ok e de um espaço, assim. Sei lá, a gente tocou na garagem da casa de uma menina, a gente já tocou no quarto de um outro menino. Eu lembro também, sei lá, na época do Nunca Inverno, que tinha em Carapicuíba, que a gente tocava num quarto também, no quarto da casa do Renan, que, sei lá, a família vendo televisão na sala e, tipo, tendo um show no quarto. E eu acho que isso é muito louco, assim, porque você não precisa ter um lugar, você não precisa, às vezes, nem ter tanta gente, porque acho que essa é a intenção. De você saber, cara, fazer, compartilhar, e eu acho que quando é sincero as pessoas vão agregando, assim, sabe? Mas é muito louco, porque acho que teve show, talvez, que tinha bem menos pessoa e que era muito mais intenso, assim, até esses bate-papos, assim. E eu acho que a cidade, o interior, assim, eu não sei, mas ele me parece mais, tipo, pelo menos a minha experiência foi que ele tava mais aberto, assim, sabe? Tipo, era muito massa chegar e daí, pô, você tocava, você via que várias meninas te viam e elas te viam como uma referência, assim. E todo mundo vinha trocar ideia e, cara, sei lá, é muito... Na verdade era muito gostoso, assim, parecia mais intenso, assim, no interior. Eu até fiz uma postagem sobre o show que rolou na Veg Veg agora, que é o primeiro, que agora a gente tem um espaço que é possível fazer show. E eu fiz Enfim, eu escrevi e eu fiquei bem emocionada com isso, assim, porque eu me toquei de fato o que tá acontecendo, assim, sabe? Quanto é simbólico na minha vida, assim. Eu conheci o vegetarianismo através do punk. E sei lá, hoje eu pude proporcionar num espaço que eu trabalho, eu trabalho com algo que eu acredito, que é o veganismo, um show de punk. Tipo, é muito simbólico pra mim, assim, sabe? Porque por muitos anos eu achava que era impossível trabalhar com algo que eu realmente acreditasse, assim. Sei lá, quando eu comecei a trabalhar, pô, eu trabalhei, obviamente, em loja, Meu, trampei com várias paradas, trampei em cachorro-quente de rua e tal. Até surgir, tipo, um emprego que, sei lá, parecia aquele emprego que você, tipo, fala, meu Deus, vou ter uma vida estável, que era trabalhar em banco. E eu fui bancária por quase 4 anos. E eu tive uma experiência muito intensa e muito clara do que eu odiava de trabalho, assim, né? Porque era um trampo que era difícil, assim, lidar, né? Eu sou uma pessoa que me envolvo muito sentimental, assim, eu sou muito sentimental. E trabalhar no banco era basicamente ir contra tudo que eu acreditava. Tipo, não fazia nenhum sentido, assim. O único sentido que fazia era no final do mês, quando eu recebia a grana. E falava, ok, vou pagar minhas contas e vou ter mais uma grana, porque agora pelo menos eu tenho um emprego estável. E obviamente com o tempo isso foi tipo, cara, foda-se emprego estável, sabe? Definitivamente não é isso que me preenche, não é isso que enfim, me faz crescer, assim. E daí com o tempo eu comecei a juntar grana, porque eu pensava, cara, ou eu vou pra, sei lá, vou ficar um ano viajando, vou pra gringa, ou eu vou montar uma parada minha, sei lá, eu tinha uma ideia de, tipo assim, eu precisava me livrar do banco. Eu sempre pensava isso, assim, eu já trabalhava, acho que quase no comecinho eu já pensava assim, cara, ok, eu vou trabalhar aqui, mas eu preciso usar essa grana e transformar essa grana em algo que me faça bem, né, porque aquilo não fazia muito mal. Me consumia demais, assim. E daí, eu com uma amiga, surgiu a ideia de montar um empório vegetariano.
a gente começou num espaço, cara, extremamente pequeno, era tipo literalmente um corredor, e com o tempo a gente foi crescendo, né, evoluindo, até hoje chegar, tipo, cara, no que é a casa da Veg Veg, assim, que é um espaço que é incrível, assim, a gente não tá há tanto tempo lá, a gente tem 4 meses que tá lá, mas é um espaço que mostra, assim, um crescimento muito massa, assim, né? E, tipo, é muito louco também porque se a gente conseguiu fazer, sei lá, a gente é o primeiro empório vegano do Brasil. Se o primeiro empório vegano do Brasil tá fazendo 3 anos e meio, é porque, cara, tipo, o veganismo tá tendo seus passos também, sabe? E é muito massa trabalhar em cima desses passos, assim, né? Da gente ter um contato com as pessoas e de ter, de certa forma, uma interação com isso, sabe? Às vezes, né, você cai naquela rotina muito louca, assim, de trabalho, 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 daí de repente você fala, cara, mas o que eu tô fazendo mesmo? Até chegar alguém e falar assim, cara, eu queria agradecer a vocês porque eu virei vegetariano, tipo, aqui na Veg Veg, sabe? E daí você fala, tipo, foda-se tudo, tá ligado? É tipo isso. Na real é isso, sabe? É pra isso que eu tô aqui e tal. E cara, eu acho que é isso. O punk tá comigo, tá com a gente, né? E eu acho que a gente tá voltando aos poucos a vivenciar uma parada que sempre fez sentido na vida, assim, sabe? Que é isso, cara, vamos fazer um show, cara, vamos tirar todos os móveis, fazer, cara, pega o PA de alguém, a caixa de não sei quem, vamos, beleza, faz não sei o que, põe aqui, quem que vai fazer o rango? Ah, eu faço o rango. Hoje em dia a gente tem uma estrutura bem melhor, sabe? Antes a gente fazia em casa, sei lá, eu fazia uns bolos de cenoura com cobertura de chocolate, e hoje a gente tem, tipo, uma cozinha pra fazer, sabe? Então, é, tipo, muito foda, assim. Então a gente cresceu de uma forma profissional, pessoal. Só que é isso, cara. A gente continua fazendo a mesma coisa que a gente fazia quando eu tinha 15 anos, sabe? E é exatamente isso que faz sentido. É exatamente isso que me faz... me envolve, sei lá, me faz sentir produtiva de fato, sabe? Então, eu acho que essa relação, assim, é muito louca de ver o quanto isso é importante, de como eu me reconheço como pessoa, que é isso. Cara, o que é mais forte eu acho que é esse poder do faça você mesmo, sabe? Eu acho que se eu tenho hoje a Veg Veg, se eu tenho hoje, tipo, o meu próprio negócio, não precisa nem ser vegano. Se eu tenho hoje o meu próprio negócio, eu acho que o punk tem muito a ver com isso, assim, porque a gente aprende a fazer mesmo com pouco, sabe? E, cara, tem que fazer, sabe? Então, acho que esse esquema do faça você mesmo, ele entrou na minha vida em todos os sentidos, assim. E na época que a gente montou a loja, era exatamente isso, tipo, cara, vamos fazer porque não tem outra. Então, vamos fazer, cara, vamos fazer. E eu acho muito massa, porque quando as coisas são sinceras, eu acho que elas conseguem ter um alcance diferente, assim, sabe? As pessoas conseguem se identificar com isso de alguma forma, né? Então você cria uma interação diferente. E eu acho que sei lá, acho que é por isso que deu certo. E é isso, eu acho que o faça você mesmo é algo que definitivamente eu vou levar pra minha vida inteira. E é o poder saber que, cara, eu posso fazer, pode ser 3 pessoas que estejam no show, mas, cara, são 3 pessoas que vão estar ali, que vão estar tendo uma vivência ali. Essa pira de você ir contra a cultura e contra aquilo que você não acredita, assim, e em busca de uma liberdade, assim. Tipo, todas essas coisas que a gente luta, né, por liberdade, pra mim elas andam, tipo, de uma forma muito unida, assim. Sinceramente, eu não sei como falar delas de forma separada, assim. Pra mim elas estão bem entrelaçadas, assim, sabe? E eu luto contra e a favor de algumas, né? Tudo isso, assim, sabe? Porque é tudo uma questão realmente de liberdade, assim. E eu acho que é por aí, assim. Acho que essas coisas são as mais importantes, assim.